Meu Ô, sonho. Sheik, Renato Augusto foi embora, foi pro Fluminense. Bruno Mendes é o próximo, vai embora agora já. Acabou, né? Dia 31 termina. Mas em relação, eu queria que você falasse aí, por você, o Renato Augusto teria ficado, não teria ficado, ele foi pro Fluminense, foi uma boa. Tem mais jogador aí que você tá sabendo que vai embora? Conta pra nós aí, primeiro pelo Renato Augusto, Sheik. Então, Benja, pelo Renato, eu acho que a análise ela é muito simples, né? Se o único cara da temporada de 2023, o único cara que no ano de 2023, o único cara do Corinthians, o único cara que jogou um futebol bonito, objetivo, o único cara elogiado por todos, o único cara que é o diferente, o único cara, e ele é liberado. A pergunta, eu acho que não é sobre o Renato. A pergunta é sobre os outros. Bom, se o Renato não fica, quem fica? Né? É uma perda, eu acho, para o Corinthians a saída do Renato. Por mais que o Renato tenha tido dificuldades para jogar quase todos ou todos os jogos, e é muito difícil jogar todos os jogos, mas parte desses jogos ele ficou fora por conta de lesões. Mas ainda assim, o Renato foi um cara que, se o Corinthians hoje permanece na Série A do Campeonato Brasileiro, esse cara que não renovou o contrato com o Corinthians, que não permanece no Corinthians, ele foi um dos responsáveis pelo Corinthians continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Renato deveria ficar. Mas, ô Sheik, mas se o Renato Augusto for embora, é porque, na minha leitura, quem não quis é o Mano Menezes, certo? É o treinador, né? Quem define, na verdade, e sobretudo no caso do Renato, que é um caso especial, eu acredito que dificilmente o novo presidente mandaria o Renato embora, até porque ele falou, inclusive, aqui na CNN pra gente, que ia conversar, ia ver a situação do Renato para jogar em cima de rendimentos, enfim. Sim, acredito que seja uma decisão da comissão técnica. E daí também, a gente não pode falar que a comissão, que o Mano está errado, Benja, porque a gente não tem lá o convívio diário. A gente não sabe as lesões, o grau de dificuldade, o que o departamento médico fala a respeito do Renato. Então, assim, é muito difícil também falar que o Mano está errado. Mas a verdade é que, em 2023, o cara do Corinthians é esse aí, ó. Foi esse aí, o Renato Augusto. Eu discordo, hein, Sheik? Eu discordo. Foi quem? Do Renato ter sido o cara de 2023. Eu discordo. Porque, por exemplo... Ele desdenhou de você, ele botou ser o Fagner. Não foi também. Eu acho que o Roger Guedes, mesmo tendo abandonado o time no meio da temporada, Benja, mas ele teve muito mais protagonismo no Corinthians do que o Renato Augusto. E nas últimas partidas, se a gente pegar também, talvez o responsável que o Sheik disse por ter deixado o Corinthians na Série A tenha sido o Renato Augusto, eu discordo. Porque um cara que eu critiquei bastante, Benja, mas nos últimos jogos não tenho o que falar do cara, foi o Romero. Inclusive apelidado pelo Gotino como Cristiano Romero. O Romero tem feito muitos gols aí, tem realmente aí ajudado bastante o Corinthians e ele acabou queimando minha língua. Eu também acho fraco. O Romero, pra mim, ele já era ruim quando era bom. Mas o Mano Menezes conseguiu resgatar o cara. Como conseguiu resgatar o Juliano também. Agora, com relação ao Renato, Benja, eu duvido que o Renato aceitaria fazer um contrato de produtividade por 1 ano com o Corinthians. O Renato tá na cara que ele ia querer no mínimo 2 anos de contrato. E o Renato, pelo que ele não entregou esse ano, dá dó de falar isso, porque é um jogador, aí eu concordo com o Sheik, extremamente técnico, é um cara que chama a responsabilidade, é um cara que pau pra toda a obra, mas esse ano não foi. Porque as lesões acompanharam o Renato durante praticamente toda a temporada. Ele jogava um jogo e não jogava 4. Ele jogava 45 minutos de um jogo, saía no segundo tempo. Então não dá pra contar com o Renato Augusto num projeto de renovação. Dói falar isso porque é um jogador muito técnico, é um jogador identificado com o clube. Mas, Benja, o Corinthians ele não pode mais ficar fazendo contrato de gratidão com um jogador que tem história, como fez com o Fábio Santos. Esse ano do Fábio Santos foi constrangedor.
O Fábio Santos parecia aquele leão do circo que não consegue pular por dentro do arco, ele passa do lado. Pô, mas você precisa sempre vir com essas metáforas, cara. Mas é verdade. O cara é um ser humano, você precisa falar assim. Mas é pro povão entender, bem. Não, o povão entendeu, você não precisa comparar ele com um leão no circo, cara. Como não? Imponente, sabe? Então, fui pra ver o leão. Ó, o Sheik não gosta dessas coisas. Então, mas o Sheik, o próprio Mano Menezes, se não tira o Sheik em 2014, ele tava lá até hoje. Tava lá até hoje. Tava ele e o Mosquito no banco, assim, ó, achei que ia ser lá, Mosquito, Mosquito, ó o Romero fazendo... Posso fazer uma pergunta pra vocês? O tempo inocentou o Vitor Pereira? Não. Cara, o Vitor Pereira fazia esse time jogar, cara. Não fez esse time jogar. O ano passado fez. Cara, olha o que... a atitude dele foi ruim. Vem cá, o Corinthians não pode... Um time igual o Corinthians não pode se contentar e comemorar um vice-campeonato de Copa do Brasil e um 4º lugar de Campeonato Brasileiro. E outra coisa que eu não sei porquê, eu não sei porque as pessoas esquecem. No ano do Vitor Pereira, o Corinthians foi um saco de pancada dos clássicos. Isso, o Corinthians não ganhou o clássico. Mas chegou em 4º no Brasileiro, finalizou a Copa do Brasil. Em 4º no Brasileiro? E ele chega, Benjamin, com a temporada rolando, ele não conhecia o elenco, ele não preparou fisicamente. Ele que não eu acho que ele é bom treinador, hein? Acho que ele é bom treinador. É que ele fechou as portas, né? Não só você gostaria dele, se o Abel for embora, você gostaria dele no lugar do Abel? Não. Ué, ele não é bom? Não, mas eu acho que no momento não se fala em não falei no momento. O Abel não vai morrer no Palmeiras. Uma hora ele vai embora. Eu acho que tem outras opções hoje. Quem? O do Bragantino. O Caixinha? Caixinha. Mas o Vitor Pereira não é bom? Eu acho que... dos outros. Vai dormir, vai, Gotino. Vai andar, vai. Eu achei que ele fez um bom trabalho. Fez. 4, vai. Olha a ironia, ainda fica vermelho. Porque ficou vermelho, coisa que você não fica. Fala aí, Sheik. O Sheik tá bravo com o Mano, fala aí. Normal. Não faz... Bom, é óbvio que não faz nenhum sentido, como quase tudo que ele fala do Corinthians, né? Principalmente quando ele tem dorzinha de cotovelo, os caras não dão moral pra ele, aí ele quer falar... Pra mim, eu vi o Fagner te dando moral. Aí ele eu vi o Fagner, a moral que ele te deu. Quem deu moral? O Fagner. Deu uma baita moral pra ele. O Sheik? Você viu? Esse cara aí que não agregava. Mas assim, mano, o negócio é o seguinte, agora é sério. Eu tô gostando aí do presidente aí que tá mandando todo mundo pra casa do chapéu. Agora, de verdade, eu acho que o Renato poderia ficar, Benja. O Renato é um cara que eu discordo completamente do Mano, porque o Romero começou a jogar assim, o Mano recuperou o treinador. Mano, recuperou o Romero nesses últimos jogos, mas a gente tá falando de 4 jogos. E não tô aqui botando em xeque a capacidade do Romero, igual você falou aí, né? Quando ele era bom, ele já era ruim, nada disso. Sim, o Romero foi bem agora nesse final, mas durante a temporada o Renato ajudou demais. Ô Sheik, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Você usou uma frase que eu achei interessante, que você falou, tinha que mandar outros pra casa do chapéu. Daqui a pouco você vai falar quem você mandaria pra casa do chapéu. Você podia ir pra uma CPI, viu, Sheik? Podia estar numa CPI. Nossa, dá 25 horas de CPI, não ia sair nada, Exato, velho. Mano. Ele ia agradar todo mundo lá. Mas vocês falaram uma coisa importante de reformulação e de você ter às vezes querer contratar cara que já passou. Voltando um pouquinho no Palmeiras. O Palmeiras hoje tem dificuldade em contratar por causa dessa mudança total do Palmeiras. Esse ex-jogador quer voltar, só se valer muito a pena. Empresário quer colocar o jogador, mas quer trazer outros juntos. Isso não cabe mais. Mas o Coutinho não dá, cara, pra repatriar esses caras aí, porque eles já voltam de barriga cheia. Então, mas não igual dá. encontrar aquela namoradinha do ginásio depois de 20 anos. Não vai estar igual. Exatamente isso. Vai estar pior. Então, não dá mais. Não dá mais pra trazer jogador, você traz um bom e o empresário traz mais 2, 3, você sabe que isso acontece. Sim. Casadinho. Não dá mais pra trazer jogador fatiado, que ele tem 7, 8 empresários, uma pizza, e o clube só tem um pedaço. Aí fica todo mundo na cabeça do cara. Então, o Palmeiras hoje está mudando isso. Aí o jogador topa ganhar 200 mil. Aí se é um Palmeiras, um Corinthians, o cara quer ganhar 500. E o Palmeiras hoje não aceita isso. Isso é legal. Falou, amigão, o salário é esse. Então, o Corinthians tem que mudar um pouquinho, porque nos últimos anos aconteceu bastante isso. Sim. Né? No Corinthians é o contrário. O Corinthians hoje vende um jogador, a comissão vai pro Corinthians. E o grosso vai pro empresário. Porque tá dividido. É jogador pizza. Mas olha, o Emerson Sheik, todo mundo muito curioso em quem você mandaria para a casa do chapéu. Então agora, nesse exato momento, eu vou chamar um break e na volta... momento de João Kleber. Para. Na volta, você vai fazer a lista de quem... Câmbio Master, o churrasco de... Já acho que tem
Que faz aí a tua lista aí da Casa do Chapéu. Ô, Benja, na verdade, o Augusto aí já resolveu Não, essa aquele é a do Sheik. A do Sheik, não a do Augusto. Ô, Benja, eu acho que o Corinthians hoje... Olá, vem, notícia urgente chegando agora. A polícia chega à casa de Emerson. Desculpa, não consegui. Helicópteros da polícia sobrevoando nesse momento. A Cu tá algemada. A Cu tá macaquinha dele. A Cu tá algemada. Helicóptero sobrevoando. Eu vou te falar. Do jeito que é pequena a casa dele, uns 4, 5 helicópteros. Não só não dá, não. Dá, Não dá, cara. Ô, Sheik, faz aí a tua lista aí da Casa do Chapéu. Ô, Benja, na verdade, o Augusto aí já resolveu Não, essa aquele é a do Sheik. A do Sheik, não a do Augusto. Ô, Benja, eu acho que o Corinthians hoje, que a gente está acompanhando aí dessa lista, dessa reformulação, acho que o Corinthians hoje precisa de um lateral direito. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Nenhum dos dois que tem hoje lá conseguiu entregar... Quer dizer, na verdade, o time, o elenco não conseguiu entregar muito em 2023. Mas eu acho que o Corinthians precisa mudar a lateral direita. Acho que o Corinthians precisa de um atacante que faça Ô, Sheik, pera, Sheik. Do que o Corinthians precisa, a gente sabe. Não, a lista é essa. Eu acho que é lateral direita, lateral esquerda, na frente, um cara que faça gols, né? Não gols. Meio de campo também, uns 2 ou 3. Ô, Sheik, você que é amigo dos caras aí, o Gabigol vem ou não vem? Não sei te dizer. Ô, Sheik, Honestamente, não sei. O Fausto Vera vai pro Flamengo? Benja, olha, eu vou falar o que eu ouvi, tá? Eu acho que não. Não posso falar o que eu ouvi, mas eu acho que não. Mas por que você não pode falar? Porque vão saber quem me contou, porque eu estava com a pessoa esses dias, então vão saber. Eu fui visto com a pessoa, posso falar. Mas como assim, vai mudar? O Fausto... Essa pessoa, inclusive, falou que é muito difícil. Então, mas ele continua ou ele não vai pro Flamengo ou ele não vai pra clube nenhum? Bom, pro Flamengo. Acho que pro Flamengo, não. O Thiago Maia interessa o Corinthians? Não sei. É difícil, o Gotino, ele não fala nada. Eu vou responder a verdade, eu não sei. Ele não O fala Yuri nada. Alberto, ele interessa o Flamengo? Sério a pergunta? O Gabigol tá descontente no Flamengo. Sim. Inclusive, esse era o papo. Poderia haver uma troca Gabigol e Yuri Alberto? Benja, eu também sei. Vou falar o que eu sei. Não posso falar muito. Lógico que você pode falar, você tem que falar, nós estamos no ar. Ô, Benja, eu não posso falar porque eu fui visto com não dá pra falar. Você foi visto com quem? Dá, eu falo, você sabe. Fala, qual vai falar? Não vai mudar nada. Olha, eu acho que a ida do Gabigol para o Corinthians, eu acho muito difícil. Muito difícil. Os motivos, domingo que vem, eu vou contar aqui. Não é brincadeira, Gotino. Eu acho que a questão é salarial, né? A questão é salarial, porque hoje o Gabigol, ele quer trabalhar sempre na casa do acima de 2 milhões de reais por mês. Isso é uma coisa, é um salário que só os grandes craques dos times conseguem chegar. E o Corinthians toparia pagar 2 milhões de reais de salário para um jogador? É dinheiro, Sheik? Nesse caso, pode ser também, mas isso eu também não posso te responder. É o Corinthians que tem que saber se vai pagar ou não. Mas acho que sim. É difícil o Corinthians, que tem uma folha com teto de 450, 500 mil, 600, por aí, pagar 2 milhões a um atleta. Então foge muito. Aí você pega o Cássio, por exemplo. O Gabigol chega para ganhar 2 milhões. O Cássio, como ídolo, com tantos títulos pelo clube, no teto de 600, 650 mil. Será que isso soa bem pro elenco? Benja, mas o Gabigol, cara, é nítido que a passagem do Gabigol no Flamengo, pra mim, já deu. Assim como tudo na vida tem um ciclo, eu acho que o ciclo do Gabigol dentro do Flamengo tá encerrado. Tem que pagar, ele tem contrato até dezembro do ano que vem. Sim, mas aí que tá, Benja. O Gabigol, ele tá descontente. Ele tá no banco. Hoje o Gabigol não é mais titular do Flamengo, o titular é o Pedro.
E eu acredito sim que o Gabigol vá buscar novos horizontes aí. Claro, pode não ser no Corinthians, que hoje o Corinthians não é o time que tem realmente aí um poder financeiro tão grande como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético. Mas eu acho que o Gabigol, o futuro dele está hoje longe do Flamengo. Agora, com relação ao Corinthians, ô Benja, eu acho que talvez um salário alto por um Gabigol seria viável. Porque pega essa lista de jogadores que o Corinthians está dispensando. Vamos lá, Gil é um alto salário. Fábio Santos é um alto salário. Juliano é um alto salário. Renato Augusto é um alto salário. O Maicon, eu não sei se fica, talvez fique, mas é um outro alto salário. Então, Benja, se você pegar, por exemplo, eu já citei 5 jogadores aqui, sem contar outros que também estão deixando o time, como o Cantígio, como o Mosquito, como o Bruno Mendes, enfim, são jogadores que o Corinthians ele vai ter talvez uma economia muito grande e vai ter um aporte para poder pagar um alto salário para um jogador. Agora, o grande problema é você romper o contrato do Gabigol com o Flamengo, porque se você fizer isso, vai ter que comprar o jogador. Será que o Corinthians vai ter não sei quantos milhões de euros para tirar o Gabigol do Flamengo? Aí esses atletas todos que vão sair não vai ter reposição. Pega o salário dele, junta tudo e dá pro Gabigol. Não bota ninguém no lugar desses atletas. Mas passa de 2 milhões, Sheik, você consegue montar um elenco legal, hein? Já vi você presidente. Não, mas eu achei que você não entendeu. Desses jogadores que eu citei aqui, brincando, o Corinthians já tem mais de 7 milhões aí. Então, mas você vai trocar 5 jogadores por um? Não dá. Difícil. Não, mas vocês não estão entendendo. Você está trazendo um que vai dar conta do recado. O restante do time você preenche com jogadores. É claro que você não vai trazer todo mundo do nível do Gabigol. Mas o Corinthians ele vai ter jogadores aí, Benjamin, que vai ter que lembrar o ano de 2008. O Corinthians vai ter que trazer jogadores aí menos consagrados e menos famosos no mercado, mas que tem uma competitividade muito maior do que esse elenco apresentou esse ano. Ô, Sheik, o Moscardo vai embora? A princípio ele não vai embora, vai ficar no Corinthians, Benja. Pelo menos a princípio ele fica no Corinthians até o meio do ano. Isso é a informação que eu tenho, é uma informação. Mas quer dizer, ele pode ser vendido agora e ir embora no meio do ano, é isso? No meio do ano, pode ser. E o Wesley? O Wesley fica. Quer dizer, o Wesley fica. Toda hora é uma mudança absurda, né? Uma semana é uma coisa, outra semana já muda, já existe possibilidades. É difícil. Hoje ele fica, Benja. Ô, Sheik, é verdade que o Red Bull Bragantino vai fazer uma proposta pelo Carlos Miguel, o goleiro? Não tô sabendo. Porra, você tá parecendo político em CPI, cara. Ué, tô falando a verdade. Agora, o Corinthians também tem o Donelli ali, né? Que é um baita goleiro, é um jovem, é uma promessa, tá? Ninguém fala muito desse menino. Esse menino é bom demais. Meu sonho. Ô, Sheik, Renato Augusto foi embora, foi pro Fluminense. Bruno Mendes é o próximo, vai embora agora já. Acabou, né? Dia 31 termina. Mas em relação, eu queria que você falasse aí, por você, o Renato Augusto teria ficado, não teria ficado, ele foi pro Fluminense, foi uma boa. Tem mais jogador aí que você tá sabendo que vai embora? Conta pra nós aí, primeiro pelo Renato Augusto, Sheik. Então, Benja, pelo Renato, eu acho que a análise é muito simples, né? Se o único cara da temporada de 2023, o único cara que no ano de 2023, o único cara do Corinthians, o único cara que jogou um futebol bonito, objetivo, o único cara elogiado por todos, o único cara que é o diferente, o único cara, e ele é liberado. A pergunta, eu acho que não é sobre o Renato. A pergunta é sobre os outros. Bom, se o Renato não fica, quem fica? Né? É uma perda, eu acho, para o Corinthians a saída do Renato. Por mais que o Renato tenha tido dificuldades para jogar quase todos ou todos os jogos, e é muito difícil jogar todos os jogos, mas parte desses jogos ele ficou fora por conta de lesões. Mas ainda assim, o Renato foi um cara que, se o Corinthians hoje permanece na Série A do Campeonato Brasileiro, esse cara que não renovou o contrato com o Corinthians, que não permanece no Corinthians, ele foi um dos responsáveis pelo Corinthians continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Renato deveria ficar. Mas, ô Sheik, mas se o Renato Augusto for embora, é porque, na minha leitura, quem não quis é o Mano Menezes, certo? É o treinador, né? Quem define, na verdade,
E, sobretudo, no caso do Renato, que é um caso especial, eu acredito que dificilmente o